que amava muitos livros, de Alison Hoover Bartley. É esse livro aqui. Antes eu queria pedir desculpa pela minha voz, estou um pouquinho rouca, eu estou gripada, mas já já eu melhoro. Bom, eu comprei esse livro aqui pela capa. Eu estava passando na livraria e eu vi de longe esse livro naquelas bancadas principais que ficam os lançamentos. E eu gostei da capa, achei legal pra caramba e resolvi comprar. Esse livro aqui, gente, vai contar a história de um ladrão de livros. Mas como isso começou? Essa autora aqui, a Alison, ela é jornalista, já publicou alguns artigos para o Washington Post, New York Times, e aí por um acaso do destino, um livro muito antigo chegou às mãos dela, que na verdade tinha sido um livro que alguém pegou numa biblioteca e não devolveu, e ficou com ele. E aí esse livro chegou nas mãos dela, era um livro de 1800 que falava sobre ervas, né, um livro de ervas e de medicinais. Aí ela ficou curiosa com aquele livro, ficou curiosa com a história por trás daquele livro, por que a pessoa não devolveu, o que leva as pessoas a pegar livros na biblioteca e não devolver. E aí ela decidiu que queria escrever um artigo, uma história sobre livros roubados. Só que não seriam quaisquer livros, seriam livros raros. Livros raros que têm um mercado negro muito grande. Isso eu não sabia, eu fiquei conhecendo pela história. Um mercado negro muito grande e bem lucrativo. Aí ela começou a se embrenhar nesse mundo, começou a frequentar feiras de livros antigos, começou a entrevistar livreiros nos Estados Unidos. Os livreiros são pessoas que colecionam livros raros, antigos, ou que mantêm assim, lojas de livros usados, né? Mas todos eles têm uma paixão por livros antigos. Então ela começou a frequentar essas feiras, começou a entrevistar essas pessoas, e aí que ela começou a conhecer como que funcionava esse universo dos livreiros e de pessoas que roubavam livros raros. E aí ela passa a conhecer um cara chamado Sanders, que ficou muito conhecido como um detetive que ajudava a pegar ladrões de livros. Ele era um livreiro, ele tem uma loja em Nova York, bem famosa, acho que em Nova York, mas a loja, não, ou é em São Francisco, não lembro agora, mas é bem famosa a loja dele, então ele ficou muito conhecido por ser esse detetive, né, que ajudou a prender várias pessoas que roubavam livros e principalmente o personagem principal dessa história aqui, que é o John Gilkey. Mas o que acontece? Esse ladrão, o John Gilkey, ele não tinha condições de comprar livros raros, tá? Mas ele achava isso muito injusto, porque ele amava muitos livros, muito. Então por que as pessoas ricas podiam ter livros raros e ele não podia? Ele queria também ter a biblioteca dele para exibir para as pessoas. Então ele decidiu que ele ia obter livros de uma maneira ilícita. Ele não falava roubo, ele não falava roubar, ele falava obter livros. Aí ele trabalhava em lojas chiques, né, de pessoas que gastavam muito dinheiro, e ele tinha acesso a cartões de crédito dessas pessoas. Então ele anotava os números e ele começou a aplicar golpes na praça, nos Estados Unidos inteiro, com cartões de créditos, com esses números de cartão de crédito, ou então com cheques roubados. E aí ele comprou muito livro, ele deu muito golpe, e aí ele conseguiu obter vários livros dessa forma, livros raros, autografados, primeira edição, tudo o que ele queria. Só que tinha um fato muito curioso do Gilkey, que assim, o destacava dos ladrões comuns. Porque geralmente os ladrões de livros comuns, eles roubam para ganhar dinheiro em cima disso. Então eles roubam para vender, para colocar no mercado negro, para passar para frente, para negociar. O Gilkey, ele roubava para ficar para ele. Ele amava os livros, ele queria muitos livros, então ele queria os livros para ficar na coleção dele. Ele só vendia o livro quando ele precisava do dinheiro para comprar outro. Ele via que ele não ia conseguir obter aquele livro, então ele ia lá e comprava, né? Então o livro conta essa história, a história dessa pessoa chamada John Gilkey. Ele era esse ladrão peculiar de livros. E ele chegou a ser preso várias vezes por roubo de cheque, por falsificar assinatura, por roubo de livros, mas era uma coisa que era implícita dele, ele não conseguia ficar sem isso. Eu não sei como é que ele está hoje, né? Mas ele era o estilo da pessoa, assim, que quando ele chegava nas feiras de livro, e os livreiros, assim, ficavam todos alerta, né? Ficavam todos prestando atenção para ver se ele ia aprontar alguma.
né? Só que esse livro tem muita coisa interessante além disso. Além da gente conhecer esse universo dos livreiros, como funciona, né, essas lojas, como é que eles colecionam, a gente fica sabendo também do universo de livros raros. Então tem muito livro aqui que eu nem conhecia, livros que valem 500 mil dólares, livros que já foram vendidos em leilões por quase $1 milhão, livros raros, né? E o que atrai as pessoas, como funciona a cabeça dessas pessoas que colecionam livros, né? Pessoas que chegam a gastar R$5 mil em um exemplar de livros. Né? Eu achei que a carapuça serviu aqui em vários momentos, tá? Lógico que a gente, eu, vocês aí, a gente não gasta, sei lá, nem 200, 300, R$400 no livro, né? Mas o amor é o mesmo. Por exemplo, eu compro muito livro pela capa, vocês sabem disso. Então, compra um livro pela capa. Às vezes a gente lê um livro e nem gosta da história, mas o livro é tão lindo que a gente não quer se desfazer dele, né? Pessoas que compram por detalhes, né? Então, a lombada diferente dos colecionadores de livros raros, né? Que é muito amplo e eu não sabia que era tão grande assim. E lógico que eu sabia que muitas pessoas compravam livros antigos, mas eu não sabia que tinha tudo isso por trás, essa quantia enorme de dinheiro por trás disso. E o livro conta também pra gente, que eu achei muito enriquecedor, os colecionadores de livros famosos que existiram ao longo da história. Né? Então, desde da idade lá antiga, Idade Média, já existiam os colecionadores de livros que queriam livros a qualquer custo. Um bem conhecido mais do nosso tempo aqui foi o Abraham Lincoln, né, que tinha uma coleção enorme de livros e ele era um apaixonado por livros. Aqui no Brasil, o JK, né, o Kubitschek, era um conhecido colecionador de livros também, e por aí vai. Ponto negativo do livro, que eu achei bem negativo. Mas assim, acaba não sendo tão negativo porque é o estilo da escrita. Como é um artigo, uma reportagem jornalística, né, acaba sendo um pouquinho maçante, porque o livro é inteiro narrado. É uma narrativa do início ao fim. Existem bom diálogo, mas logo ele acabava e continuava aquela narrativa. Isso acabou me cansando um pouquinho, algumas partes, mas foi um compensador no final pela história e pelas coisas que eu aprendi com o livro, tá? No geral, eu gostei muito do livro, tá? Apesar dele ter essa parte cansativa por causa da escrita, ele é muito informativo, ele é muito enriquecedor e me levou a conhecer várias coisas que eu nem imaginei que existia. Eu já disse para vocês que eu adoro livros que me ensinam coisas, né? Então esse aqui foi um deles. Para quem quer conhecer mesmo essa história desse cara, tá? E desse universo de ladrões e livreiros e por aí vai. E bibliomaníacos, né? E colecionadores e por aí vai. E eu vou ler agora aqui para vocês umas linhas que foram encontradas num livro bem antigo alemão, tá? Assim, na primeira página do livro, acho que o dono do livro pegou e escreveu, né? E é o seguinte: este livro pertence. Se você roubar este livro, alguém tiver tentado, por uma corda pelo pescoço será dependurado. Os corvos ao seu redor se reunirão e os olhos de sua cabeça arrancarão. E quando então estiver gritando, ai, 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 lembre-se de que este destino bem lhe cai. Gente, eu achei isso aqui o máximo. Eu achei que a gente devia escrever isso aqui em todos os livros, né? Para quem pegar o livro e não devolver, acontecer isso aqui com essa pessoa. Ai, ai, gente. Então, essa aqui foi a minha resenha de O Homem que Amava Muitos Livros, de Alison Hoover Bartley. Um livro que eu gostei de ter lido, gostei dos conhecimentos, das informações que ele me passou, apesar de ele ser um pouquinho cansativo e inclusive maçante em algumas partes. Mas é um livro que eu indico para pessoas que querem conhecer essa história, mas assim, não é uma leitura fluida, é uma leitura um pouquinho arrastada, mas eu gostei bastante mesmo assim. Bom, espero que vocês tenham gostado da resenha do livro. Se você gostou, dá um joinha aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. Faça sua inscrição aqui no Lido Lendo para você ficar acompanhando as atualizações aqui do canal. Comentem, qualquer dúvida pode perguntar aqui embaixo, pode me mandar e-mail, tá? E como eu sempre falo, tem Twitter, tem Instagram, tem Facebook, tem e-mail, tá bom? Gente, muito obrigada por assistir, brigadão pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!